Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade ao meu projeto de resenhar o livro Sapiens parte a parte aqui no YouTube. O livro, como vocês conhecem, é esse, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do escritor Yuval Noah Harari. É um livro relativamente grande, possui um pouco mais de 500 páginas e o próprio autor divide o livro em 4 partes. E para conseguir resenhar ele de uma forma um pouco mais completa, sem perder tantas informações, haja visto que o livro ele tem muito conteúdo, né? Eu estou resenhando parte a parte aqui, sendo que eu já fiz resenha da primeira parte, que fala sobre a Revolução Cognitiva, fiz resenha sobre a segunda parte, que fala sobre a Revolução Agrícola, e hoje irei falar sobre a terceira parte, que fala sobre a unificação da humanidade. Eu sei que talvez você questione se hoje realmente o mundo é tão unificado assim, ou talvez você questione que da forma que é provavelmente sempre foi. No entanto, não. Principalmente quando nós olhamos para muitos milênios atrás, a sociedade ela era organizada de uma forma completamente diferente. As pessoas elas se reuniam em grupos muito menores. Grupos às vezes de 100 pessoas, de 200, de 1000 pessoas. E hoje nós temos um mundo completamente diferente. Onde, por exemplo, o Brasil conta com mais de 200 milhões de pessoas. Onde a China e a Índia possuem mais de 1,2, 1,3 bilhões de pessoas. E isso não se deve única e exclusivamente ao fato de que a população cresceu e automaticamente os mundos ficaram maiores, os conjuntos de pessoas ficaram maiores. Não, não é apenas isso. Existe algo muito maior que permitiu que as pessoas se unissem sentindo-se pertencentes a uma mesma cultura. E na percepção, inclusive, do Yuval Noah Harari, cultura basicamente é a pessoa olhar para um mito, olhar para uma crença, olhar talvez para algum idioma, olhar para tudo isso, se identificar e se sentir pertencente ao mesmo grupo. Porque conforme nós vamos vendo durante todo o livro, tudo que os sapiens fazem, tudo que as pessoas fazem, acontece principalmente porque nós temos a capacidade de inventar e acreditar em ficções. E o mesmo acontece também se tratando da questão de países como existem hoje, por exemplo. Mas vamos lá, como eu falei, o Harari nessa terceira parte, ele vai falar sobre a unificação da humanidade. E segundo ele, existem 3 pilares para essa unificação, 3 coisas que uniram grupos de pessoas durante toda a história, né? 3 principais no caso, sendo que o primeiro dele é o dinheiro. O dinheiro, entendam, não se trata da moeda. O dinheiro, por exemplo, segundo Harari, o primeiro dinheiro que existiu na Suméria há 5.000 anos atrás, e não era moeda, não era nada desse gênero, era grãos de bico. E existiram muitos outros dinheiros durante toda a história, conchas, cabeças de gado e assim sucessivamente. Então, o dinheiro ele tem um papel muito importante, porque isso permite com que as pessoas, elas, ao fazerem o câmbio, ao comercializarem entre si, elas consigam ter uma relação interpessoal. E isso vai unindo as pessoas, isso vai unindo os grupos. O dinheiro tem um papel importante, então, e o segundo pilar são os impérios. Segundo Harari, o império basicamente é uma região que possua fronteiras definidas, com culturas diferentes ali dentro e que, por característica, tem a tendência a estar se expandindo. Ou seja, é um grupo de pessoas que começa a se expandir, começa a anexar novas culturas. E aí existem 2 tipos de império, né? Existe o império que impõe a sua cultura aos grupos subjugados, e existe também o império que faz uma miscigenação cultural. Por exemplo, o Império Romano, nós sabemos que fazia isso. Ele, ao conquistar a parte
parte da Grécia, por exemplo, ele passou a aceitar muitos deuses gregos, muitas partes das culturas gregas foram para o Império Romano também. Então, isso é um ponto importante, né? Existem tipos de impérios, existem formas diferentes de você dominar um povo, né? Então, o Harari trabalha isso também dentro do livro. E os impérios eles foram muito importantes. Inclusive, segundo Harari, é o modelo mais popular e eficiente de formação de grupos e civilizações nos últimos 2.500 anos. Porque foi a forma mais utilizada, né? Os impérios, né? Hoje em dia, nós não falamos mais em império, nós falamos em países. No entanto, até 200, 300 anos atrás, nós ainda falávamos em Império Britânico, por exemplo, no caso Império Inglês, né? Existiam outros impérios. Então os impérios eles foram muito impactantes e muito poderosos durante toda a história da humanidade. E o terceiro pilar é a religião. E a religião, como nós sabemos, ela é um imenso unificador, né? Mesmo havendo várias vertentes de religiões. Hoje, por exemplo, a religião mais popular é a religião monoteísta. O modelo de religião mais popular é o monoteísta. Não apenas o catolicismo, não apenas o cristianismo, mas quando nós falamos também em judaísmo, ou quando nós falamos em islamismo, são todas religiões monoteístas. E quando nós olhamos, por exemplo, lá para o século I, século II, depois de Cristo, era completamente improvável que nós chegássemos ao ponto do monoteísmo dominar o mundo. Porque nessa época, ou seja, até Constantino, por exemplo, tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, até esse momento, o que acontecia na realidade é que o politeísmo dominava completamente. A maioria dos países era politeísta, na verdade, a maioria dos impérios, dos reinos, eram politeístas. Então, hoje nós vemos o mundo assim e nós achamos que é o normal, que é o padrão. No entanto, isso é completamente contra a regra da história. O monoteísmo é algo muito mais recente. O Harari até fala sobre a primeira religião monoteísta, que, salvo engano, ocorreu lá para o século 7 ou 8 antes de Cristo. Me perdoem se eu errar um pouco essa informação, mas é algo por volta disso. E você vê que é algo consideravelmente recente, né? E enquanto o politeísmo sempre existiu, existem também religiões dualistas, né, que às vezes nem acreditam numa força divina, às vezes acreditam apenas no bem e no mal. Existem também religiões que não acreditam necessariamente num ser divino, como por exemplo o budismo, principalmente na sua fundação, né? Então, existem vários tipos de religiões. Ele vai debater sobre as diferenças de características, principalmente de politeísmo e monoteísmo, dizendo que o politeísmo, por possuir muitos deuses e aceitar novos deuses no panteão, ele permite que haja um pacifismo maior. Isso porque o monoteísmo, por acreditar que possui um Deus só, e geralmente quem está conquistando é quem tem esse Deus verdadeiro, ele acredita que a outra pessoa tem um Deus errado. Então ele tenta eliminar o Deus da outra pessoa, sobrepor o seu Deus, que ele é único e verdadeiro em sua percepção. E isso cria muitos conflitos, muitas guerras, o que não aconteceria em religiões politeístas, porque elas simplesmente dominariam outro povo, falariam, você acredita nesse aqui? Tudo bem, mas no nosso império, esse aqui é o mais presente. O seu não necessariamente está errado, então pode ficar com ele, mas nós temos o nosso. Em último caso, nós podemos talvez colocar isso aí no nosso panteão, que aí fica bom pra gente e pra vocês, entendeu? Então há uma grande diferença e isso é muito importante para unificar a humanidade, né? Nós sabemos sim que o dinheiro, que os impérios e que religiões e muitas outras coisas têm um poder muito grande. O outro aspecto que o próprio Harari vai falar também é a importância que a religião tem para legitimar a autoridade e legitimar leis. Porque anteriormente, quando as pessoas criavam regras e elas não atribuíam isso a uma divindade, parecia simplesmente que elas estavam seguindo a regra de um humano.
que talvez esse humano fosse de fato muito poderoso, fosse um rei. No entanto, elas estavam seguindo a ordem de um humano. Hoje, por exemplo, quando nós vemos algumas legislações sendo criadas, nós acreditamos que existe uma pauta talvez do que é certo e do que é errado a partir do princípio religioso. Então, por exemplo, quando nós falamos em relacionamento monogâmico, é um princípio cristão que está na Bíblia. E isso, durante muito tempo, foi até lei. Não podia haver traição. Então, por que não podia haver isso? Porque acreditava-se que isso era um pressuposto, era um padrão divino, era o certo. Então, isso, durante muito tempo, foi uma regra dentro da história. E isso pode ser aplicado a muitas coisas. Tanto leis que existiram, tanto pessoas que foram para o poder. Nós sabemos que durante toda a história muitas pessoas alegaram estar no poder sendo representantes de Deus, né? Então, enfim, a religião ela teve um papel muito importante para unificar a humanidade. Por mais que hoje existam várias religiões, por mais que durante toda a história existiram vários impérios, por mais que durante todo o período da nossa existência existiram muitas formas de comercializar, existiram muitos dinheiros, por mais que tudo isso tenha acontecido, todas essas coisas elas foram muito importantes para mudar o mundo como era e como é hoje. Porque realmente não foi só o aumento populacional que permitiu que os grupos fossem muito maiores. Porque antes existiam vários grupos que coexistiam, às vezes nem se relacionavam. Hoje os grupos, eles querendo ou não, por esse mundo globalizado, um comercializa com o outro, um tem ligação com o outro, e tudo isso parte do princípio da ficção, de acreditarmos em algo e por isso conseguirmos nos imaginar pertencentes ao mesmo grupo. Certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 3 do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, acompanhem as outras duas partes também, a parte 1 e a parte 2. Estou também gravando vários trechos pequenos com algumas reflexões que o livro traz. E existem inúmeras. Recomendo fortemente a leitura. É uma leitura que te tira da zona de conforto. É uma leitura consideravelmente densa porque é uma leitura fácil, mas com muita informação. Então, se você for ficar anotando ali, você perde bastante tempo. Na verdade, você dedica bastante tempo, porque não é uma perda de tempo, é uma dedicação, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, um comentário, vejam os outros vídeos. E eu agradeço pela atenção de vocês por terem chegado aqui. Muito obrigado, um forte abraço.